Pai do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa manhã de sábado, lá no Salmos 30. É algo que vai fazer você meditar, vai fazer você refletir e eu tenho certeza que vai te edificar. Vamos lá então, Salmos 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 8: Por ti, Senhor, clamei e ao Senhor implorei. Que proveito obterás, Senhor, no meu sangue quando baixo a cova? Será que é capaz de te louvar? Poderá ele clamar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre e tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Muito bem, meus queridos, nós vemos aqui ação de graça, assim, do salmista. É um salmo de Davi, pela libertação da morte. Se nós pararmos para meditar nesse salmo aqui, olha, é algo tão maravilhoso e tão precioso isso, porque Davi aqui, ele busca auxílio em uma única pessoa, em uma única fonte de salvação para a vida dele. Ele não busca a sua salvação em pessoas com intelecto mais elevado que o dele. Ele não busca a salvação em homens, em pessoas, em coisas. Ele não busca a salvação nisso. Ele sabe que a salvação dele está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós temos errado e perecido demais por confiar em homens. A própria palavra do Senhor, nos diz isso, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa vitória virá do Senhor. A própria palavra de Deus já diz isso, já nos aconselha nisso. Então é uma falsa esperança nós imaginarmos que o homem pode fazer algo por nós, que alguém vai poder salvar-nos de algo. Entenda, meu querido, que a salvação vem do Senhor. A salvação, o teu caminho, a tua vida tem que estar firmada totalmente no Senhor. Nós colocamos, a bem da verdade é essa, nós jogamos muito as nossas fichas, apoiamos pessoas, e uma série de coisas aí, imaginando que essa pessoa pode nos ajudar, pode fazer algo por nós. Mas a bem da verdade, você sabe bem disso, você já tem essa vivência, você já pôde concluir isso, que várias vezes você se decepcionou com homens, não é verdade? Com pessoas, com coisas, com situações, Mas aqui o salmista nos ensina a confiar somente no Senhor, E tem uma frase que eu gosto muito, que alguns dias eu até coloquei essa frase no meu Facebook, que diz o seguinte: aquele que não pode resolver o teu problema não precisa saber dele. Aquele que não pode resolver o teu problema não precisa saber dele. Conte somente para aquele que pode resolver o teu problema, que é o Senhor. Sabe, meu querido, às vezes as pessoas ficam especulando as outras, e não pode ajudá-las, mas na verdade ficam, às vezes até usando, os próprios inimigos usam daquilo como arma, como ferramenta, como munição. Ao invés de ajudar, vai lá e ainda joga mais uma pá de terra na vida da pessoa.
ficam especulando, né? Existem muitas pessoas fuxiqueiras, né? A palavra de Deus também nos ensina isso, a fugir da pessoa fuxiqueira, né? Da pessoa que fica aí especulando, fica procurando alguma coisa ali para saber, né? Usar de ferramenta contra o seu próximo, né? Que realmente é um espírito muito pobre que essa pessoa tem, né? Que ela precisa ser levada. Mas o que eu fico mais impressionante, né? Que um rei, né? Que este rei chamado Davi foi um homem muito direcionado por Deus, foi um homem muito próximo. Muitas das vezes ele errou, né? E olha que a palavra de Deus nos fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Por mais que Davi pecou, por mais que Davi errou, Davi sempre voltava-se. A hora que ele caía a ficha, ele não buscava conselho nos seus sacerdotes ali, não. Ele buscava conselho e buscava a sua redenção no Senhor Deus dos exércitos. E Deus vinha e sarava, Deus vinha e curava, mas Deus também permitia que Davi passasse por aflições, passasse por coisas para ele perceber e ficar como marca na vida dele, na história dele, que ele nunca mais deveria fazer aquilo. Quer um exemplo disso? Quando ele está bem lá no seu palácio, uma certa noite, uma certa tarde, ele sai lá na varanda do seu palácio e ele olha uma mulher se banhando ali, Betseba. Ele olha ela e aquilo ali entra no coração de Davi, o desejo de possuí-la, né, de tê-la. Mas Betseba era uma mulher casada com Urias, um dos soldados mais leais a Davi, um dos soldados mais realmente que lutava pelo rei, né? Mas mesmo assim, Davi, sabendo de tudo isso, o que acontece? Davi começa a articular um plano, e aquilo começa a entrar no coração de Davi. E olha que Davi tinha um harém, hein? E Davi tinha um harém de mulheres ali, os reis daquela época tinham isso, mas não, entrou aquele desejo dentro da vida dele de possuir aquela mulher. E aí ele começou a articular coisas, chamar os seus generais e articular a morte de Urias para poder possuir a mulher dele. Olha que ponto que chega o homem, né? E era um homem, senhor César, mas Davi ele é um homem ali que era temente a Deus realmente. Só que ele deixou, né? Ou seja, ele deu uma brecha e ele realmente deixou aquele sentimento maligno entrar no coração dele, aquele sentimento maligno, carnal, entrar no coração dele, e ele começou a articular a morte de Urias. E aí ele começou a chamar os generais, e ele falava assim: olha, eu quero que você coloque Urias lá na linha de frente da batalha, né? E eu quero que ele vá bem na linha de frente da batalha. Porque qual que era o pensamento de Davi? O pensamento de Davi era que Urias morresse e ele pudesse possuir Betseba. Olha o pensamento de Davi. E foi feito isso. Ele começou a colocar, na primeira batalha foi lá e Urias não morre. E ele chama Urias lá para conversar, tal. E Urias todo leal a Davi, né? E vem e fala, nossa, e assim, ele fica honrado do rei chamar ele, né? E Davi ainda articula, precisa ainda colocar esse homem ainda mais vezes na frente, para ver se ele morre logo e eu possuo essa mulher. Muito bem, aconteceu uma outra batalha. O que Davi fez? Colocou Urias aonde? Na linha de frente. Só que dessa vez realmente Urias morre. E aí Davi se sente, falou: olha, agora estou livre desse pecado, porque o homem morreu, e agora eu vou possuir a mulher dele. E o que acontece, meus queridos? Uma bela manhã lá, ele estava lá no seu palácio, sentado no seu palácio, chega o profeta Natã, da parte de Deus, e fala assim: olha, Davi. E Davi estava lá, você fala: agora eu estou com a faca e o queijo na mão, né? Agora eu estou com quem eu quero, e eu já possuí a mulher,
e eu estou bem na fita. Não estou com nenhum remorso, porque o homem morreu, eu não estou com nenhum remorso. Muito bem. Aí chega o profeta de Deus e fala para ele: olha, Davi, quero te contar uma história. Havia um homem que tinha uma única ovelha, uma única ovelhinha só. E esse homem, e tinha um senhor de muitas ovelhas, de muitos rebanhos. E o que acontece? Esse senhor de muitos rebanhos, o que faz, Davi? Esse senhor de muitos rebanhos, ele vai lá e mata aquele homem só para ficar com a única ovelhinha dele. O que você acha que esse homem merece, Davi? Aí Davi levanta do trono totalmente irado, falou: quem é esse homem, profeta? Eu quero saber quem é esse homem. Eu quero saber quem é esse homem, profeta, porque eu vou fazer justiça. Falou: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Você matou a única ovelhinha de Urias para tomar a mulher dele. E a hora que o profeta fala da parte de Deus, esse Davi cai no chão em prantos. Davi começa a se rasgar. Davi cai a ficha, né? Como se diz no mundo, cai a ficha de Davi. E falou: meu, o que eu fui fazer? O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Né? Tomei a única mulher desse homem para ficar, para satisfazer o meu ego, para satisfazer os meus prazeres, né? E Davi cai, mas só que aí, meu irmão, aí, minha irmã, o profeta continua, fala: olha, Davi, Deus manda te dizer 3 coisas, e para você decidir. Deus pergunta para você o que você quer. Você prefere cair na mão dos seus inimigos e o povo pagar? Você prefere que o povo pague pelo teu pecado? Ou você prefere cair na mão do Deus vivo? Qual que é a sua decisão? Era essa a condição que Deus tinha, que o profeta tinha levado para Davi. Qual é a condição pelo pecado que você fez, Davi? E aí, meus queridos, Davi diz o seguinte ao profeta: olha, o povo não pode pagar porque o pecado é meu. Se eu cair na mão dos meus inimigos, os meus inimigos não terão misericórdia de mim. Eu prefiro cair na mão do Deus vivo, que ele é misericordioso. E assim, Davi caiu na mão do Deus vivo e se colocou em pano de saco e chorou. E ali Davi pagou um preço alto. Davi pagou um preço alto, seu reinado e uma série de coisas recaiu sobre a vida de Davi, né? Seus filhos se voltaram contra ele, né? Ele perdeu o filho de Betseba, que Davi tinha tomado, mulher de Urias, morreu. Então Davi entra num período de muita calamidade, mas Deus depois perdoa Davi. Deus, depois de passado tudo isso, Deus realmente foi um período muito difícil na vida de Davi. Foi um período realmente que Davi pagou um preço alto pela sua irresponsabilidade, né? Por ter tomado a mulher de outro, por ter pecado realmente. E Deus é justo, ele é justo juiz. E, meus queridos, quando eu leio esse Salmo 30, nós vemos que Davi realmente está ancorado no Senhor. Davi está ali buscando a presença de Deus e sabe que o Senhor é justo e fiel, que nos dá a vitória realmente quando nós nos voltamos a Ele. Voltando aqui no texto, no versículo 8, olha o que diz Davi assim, ó: por ti, Senhor, clamei e por ti, Senhor, implorei. Então notem, meu querido, que todas as vezes que nós buscamos a face do Senhor, que todas as vezes que nós realmente nos prostramos diante de Deus com determinado foco, nós nos rasgamos na presença de Deus. Rasgar, meus queridos, é realmente nos colocar em pano de saco, realmente nos abrir com toda a nossa sinceridade da nossa alma. Porque ali, a hora que você se rasga diante de Deus, a hora que você se abre totalmente diante do Senhor, colocando ali na presença do Senhor todos os seus defeitos, todas as suas falhas, todos os seus erros,
tudo aquilo que você realmente é, né, que está no oculto dentro da sua mente, dentro do seu intelecto, que você ali pede perdão para Deus, falou: Senhor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu peco nisso, eu penso isso, Senhor, me perdoa, meu Pai. Quando você se rasga totalmente na presença de Deus, que você mostra o homem e a mulher que você é, Deus vem com o bálsamo do perdão sobre a tua vida. Deus vem com o bálsamo, Senhor, Deus vem com o bálsamo da cura sobre a tua vida. Porque quando você se rasga diante de Deus, quando você se rasga diante do Senhor, você é curado totalmente. Quando eu digo se rasgar diante de Deus, é realmente mostrar o homem e a mulher que nós somos. É realmente mostrar que realmente somos pecadores, somos cheios de desejos pecaminosos, somos cheios de desejos carnais, somos cheios de desejos, Senhor, desse mundo pecaminoso. É realmente tirar a máscara diante de Deus, sabe, meus queridos? É tirar a máscara, é tirar a nossa máscara, falar: eu sou pecador mesmo. Eu desejei isso mesmo. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi falou para Deus. Foi isso que quando Davi se rasgou, ela falou: Senhor, eu pequei mesmo. Eu pedi para os meus generais matarem, colocar os Urias lá na frente da batalha para ele morrer mesmo. Eu queria a morte dele. Davi confessou o pecado dele diante de Deus. Se rasgar diante de Deus, meus queridos, é confessar o teu pecado diante do Eterno. E não é com meias palavras. Porque Deus, Ele quer a tua verdade, não é aquilo que você é no mundo. Não é aquilo que você é diante das pessoas. Meus queridos, se rasgar diante de Deus é realmente ter a cura completa. Se você realmente quer que a tua vida ande, se você realmente quer que você seja curado, se você realmente quer que você seja abençoado, para de mentir, para de contar história, se rasgue diante de Deus e converta os teus maus caminhos no caminho que Ele deseja para a tua vida. Seja honesto, seja sincero. Clame ao Senhor, busque a presença dEle, pare de viver de uma vida de mentira. Seja quem você é. César, mas as pessoas talvez não vão gostar de mim, mas você não tem que agradar pessoas, você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar ao Senhor Todo-Poderoso. É Ele que você tem que agradar. Confesse os seus maus caminhos ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas, diz o Senhor para a tua vida nessa manhã. Davi, quando confessou o seu pecado, quando confessou aquilo que estava afligindo, Deus veio com cura sobre a vida dele. Aqui, quando ele pede a libertação pela morte, porque ele estava sendo aqui, nesse caso aqui, Davi estava sendo perseguido, mas Deus livrou ele da morte. Olha o que diz aqui no versículo 11 do Salmo 30, diz assim: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria, aleluia. Então, meu querido, minha querida, é Ele que tem a salvação para a tua vida. Não vai ser homem, não vai ser pessoas nessa terra, não vai ser líderes desse mundo que vai trazer a paz que você deseja. É somente o Senhor Jesus que pode socorrer de toda a aflição da sua vida. Mas para isso, você precisa se rasgar diante de Deus. Talvez as coisas não estão mudando porque você também não está confessando o seu pecado diante do Senhor. Talvez as coisas na sua casa não mudem porque você tem algo escondido dentro de você, desejos da sua vida. Confesse ao Senhor, peça perdão, peça para Ele curar a tua ferida, a tua alma. Confesse a Ele, fala: Senhor, está acontecendo isso, eu sou assim mesmo, meu Deus. Eu sou ruim, eu não deveria ter falado isso. Eu falei o mal para outra pessoa, de outra, fiz fofoca. Eu quis tomar o marido de uma outra pessoa, eu quis tomar a mulher de outra pessoa. Eu desejei no meu coração isso, sabe? Você se rasgar diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão, porque Ele vai vir com o bálsamo sobre a sua vida.
Sabe? Hoje é bem na verdade, meus queridos, que as pessoas olham o pasto mais verde no terreno do vizinho, não é verdade? E esquece de cultivar o seu próprio terreno, aquilo que Deus tem dado para você. Não é verdade? A gente olha o terreno alheio. E Deus está querendo que você se transforme para você ser terra frutífera. Deus quer que você seja terra frutífera onde você está plantado. Você não precisa desejar o terreno alheio do vizinho, não. Você não precisa desejar aquilo que o teu vizinho tem. Você tem que desejar aquilo que Deus quer para a tua vida, aleluia. Você precisa falar, Senhor, qual é o plano para a minha vida, Senhor? O que o Senhor tem de plano para a minha vida? Mostra-me, Senhor, Pai, e coloca os seus planos ao Senhor. Falou, Senhor, eu tenho algo, Pai, que eu desejo no meu coração. Eu quero crescer, eu quero poder prosperar, Senhor. Me dá a visão certa, meu Pai, para aquilo, mas sem desejar a terra alheia, sem desejar aquilo que o meu vizinho tem, mas se espelhar muitas vezes no caminho que ele fez, mas não desejar aquilo que ele tem. Sabe, meu querido, Deus tem algo tão maravilhoso para a tua vida, Deus tem algo tão grande para a tua vida, mas não deseja o terreno alheio do teu vizinho. Aprenda. Olha, eu acho ele tão bacana. Nossa, essa pessoa é médico, eu também vou seguir um caminho, eu quero ser médico, eu vou orar a Deus para que o Senhor me abençoe, para que eu seja médico, porque eu acho bonita essa profissão, mas não deseja aquilo que ele lutou para conquistar. Não deseje mal para a pessoa. Aprenda, viva, lute. É lindo a batalha, é lindo o trabalho justo, mas não deseje o terreno alheio do teu irmão, do teu vizinho, do teu colega, do teu amigo. Não deseje o terreno alheio. Meu querido, minha querida, fique com essa palavra maravilhosa, que você possa compartilhar, porque Deus quer abençoar muito a sua vida. Mas primeiro, se rasgue diante de Deus, confesse o seu pecado, abra o seu coração, se entregue à vontade de Deus. E lembre-se como foi feito aqui no Salmo 30, como Davi nos ensinou aqui, que só em ti, só no Senhor clamei e só ao Senhor eu implorei. Fique com essa palavra nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembre-se, se rasgue diante de Deus e Ele virá e curará a tua terra. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome santo de Jesus.